Fala galera, beleza? Saudades, 6 meses sem gravar nada, vê se pode um negócio desse. Bom, agora a gente vai retomar esses reviews, essas coisas, dicas. Aliás, as dicas teve em algum momento no Instagram, né? Eu passei algumas novidades, algumas possibilidades nossas há algum tempinho atrás também, mas mais voltado pro violão, né? Técnica, posição de braço, etc. Então dá uma conferida lá, é igoroliveira.prof. Depois eu mando o enderecinho aí. Bom, hoje nós vamos falar deste cara aqui, ó. Ele é o Nig. Esse pedal é o Vintage Distortion e o Multi-Fuzz Signature do Andy Timmons. É muito interessante porque ele é como se fosse dois pedais em um. Se você for ver aqui, por exemplo, você tem desse ladinho aqui o Vintage Distortion, que é uma distorção super encorpada, às vezes até meio embolada, mas muito setentista, muito Marshall, boostado, assim, muito louco. E um Multi-Fuzz, são 3 sons de fuzz. Tem uma chavinha aqui no meio, olha só que interessante. Nessa chavinha você consegue variar entre 3 sonoridades diferentes de fuzz. E você consegue, olha só que interessantíssimo, juntar o distortion e o fuzz com um som bizarro de pesado e lamacento e embolado e de propósito. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai experimentar todos esses detalhes, tá certo? Primeiro eu vou falar um pouquinho dos specs do pedal aqui pra vocês. Bom, aparentemente é um buffered bypass. Eu experimentei passar a guitarra por ele sem energizar e não passou sinal. Então, acredito que seja um buffered bypass. Ele tem um botãozão bem grande no meio dele, que é a quantidade de distortion. Logo aqui do ladinho a gente tem um controle de ganho do fuzz aqui do lado. São volumes independentes do lado direito do pedal. Aqui a gente pode ver, ó, volume da distorção, volume do fuzz, tá bem? E aqui esse tone, ele funciona basicamente para o resultado final da sonoridade dos dois pedais, tá bem? Ele está no final da cadeia desse pedal aqui. E para concluir, ele tem essa chavinha aqui no meio, aqui, ó, né? Que varia entre 3 fuzz. Distortion é apenas um, não tem variedade, tá bom? Bom, falando um pouquinho da qualidade do timbre da distorção. É uma distorção claramente setentista, assim, remete a amplificadores ingleses, né? Marshall, Hi-Watt, às vezes um Orange, né? Talvez tenha até alguma coisa a ver com a carcaça laranja dele. Remete muito a timbres clássicos de distorção, muito Black Sabbath. Muito Black Sabbath. Assim, a partir de um determinado momento, até muito cedo, assim, o som fica meio lamacento e embolado, no melhor dos sentidos, porque às vezes é o que a gente busca, principalmente quando a gente vai tocar coisas desse tipo de sonoridade, tá? Por mais que soe embolado para solos, excessivamente comprimido, quando a gente toca acordes, as notas ficam muito claras e muito bem definidinhas, você consegue ouvir tudo, assim como na introdução desse vídeo, assim como em alguns momentos do teste, vocês também puderam perceber. Bom, além disso tudo, nós temos o fuzz, que é um multi-fuzz. O primeiro dos fuzzes, vocês vão perceber que é um som um pouquinho mais magro, um pouco mais, digamos, agudo, com um pouco mais de volume e menos ganho. Eventualmente, esse tipo de fuzz é usado como boost desses amplificadores clássicos, tá? Embora aqui o fuzz esteja depois da distorção, porque você boosta o fuzz com a distorção. O comum de se fazer em amplificadores valvulados, antigos, é você atochar ele de volume até o talo e você bota o pedal de fuzz sem ganho e com uma boa quantidade de volume, né? Um level alto para você empurrar e deixar aquele som a lá David Gilmour, a lá Jimi Hendrix muitas vezes. É claro, em algum momento eu posso conversar a respeito disso com vocês. O fuzz número 2, ele já é mais encorpado, ele me remeteu um pouco mais ao Big Muff, ele já busca mais aquela sonoridade do volume 4 do Black Sabbath, se vocês forem buscar. É um negócio um pouquinho mais cheio, um pouco mais embolado e um pouco mais quadradão, né? E o terceiro fuzz, temos uma surpresinha aqui, ele tem um oitavador, cara.
tem um oitavador monofônico, ele dá uma bugada às vezes, é uma coisa muito louca, porque remete totalmente à sonoridade dos anos 70, extremamente vintage também. Em algum momento eu experimentei ele com um determinado boost também, esses fuzz, eu coloquei o Green Mile antes, e também liguei os dois juntos para vocês experimentarem, né, o Distortion e o Fuzz. Tá certo? Bom, e na sonoridade, a respeito do Andy Timmons, cara, sinceramente eu não sei muito bem o que ele buscou, assim. É claro que quando você bota um delayzinho, você coloca um boost de TS9 na frente desse Vintage Distortion, você tem claras referências aos sons lead, aos sons agudos, aos sons de solo, que você vai encontrar nos discos do Andy Timmons, tá bem? Aproxima, por exemplo, de um Angry Charlie um pouco. O Angry Charlie ele vai ter uma sonoridade mais definida para bases, ele vai ter um pouco mais de clareza, mais articulação, etc. Então, vale o que se paga também, porque é um pedal caríssimo, um pedal de boutique da JHS. Então vocês ouçam aí o teste e depois vocês conferem o negócio e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Agora então a gente vai pro teste. O teste é aquela minha SX velha de guerra que tá aqui do meu lado. Ela está com o captador de Marzio Air Zone na ponte, além dos captadores Custom Pickups, modelo Big Dipper, single coils no braço e no meio. Em alguns momentos do teste vocês vão perceber que a sonoridade vai pro captador do braço, tá bem? Pro single coil do braço. E na grande maior parte do tempo eu vou estar no humbucker da ponte, tá bom? O botão de tone no começo tá apontando para cima, assim como todos os outros botões. No finalzinho do teste, vocês vão ver que eu vou adicionar ali o meu Tube Screamer da Moore, né? O meu Green Mile. Além de um delayzinho que eu vou colocar na pós-produção aqui no Reaper, tá bom? Bom, vamos lá pro teste então.
com single coils também.
Beleza, galera? Esse foi o Multifuzz Vintage Distortion Signature Andy Timmons da NIG, que no exterior é GNI. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido. Se você gosta desse conteúdo, curte aí, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, manda pra galera, compartilha nos grupos aí. Muito em breve, prometo pra vocês que eu não vou demorar muito pra postar o nosso próximo review aqui. Beleza? Valeu, muito obrigado e até mais.